Jornal da Mira. Após a Câmara de Vereadores de São Luís ter decidido reduzir de 25% para 5% o limite de abertura de créditos adicionais suplementares para o prefeito Eduardo Brade administrar, a Justiça teve de entrar em cena para tentar reconciliar as partes. Boa tarde, Carla Lima. O desembargador Marcelo Carvalho marcou audiência de conciliação para quando? Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Mira. Para o dia 14 de março, às 16 horas, lá no Tribunal de Justiça, ele vai ouvir tanto o prefeito de São Luís, que deve estar acompanhado com o seu procurador do município, como vai ouvir também o presidente da Câmara Municipal da capital, o vereador Paulo Vitor. O Eduardo Brade é do PSD e o Paulo Vitor do PSB. Também acompanhado pelo representante da Procuradoria da Câmara. A ideia aí, segundo a decisão de ontem do desembargador Marcelo Carvalho, é que se chegue a um diálogo, a um consenso relacionado a essa questão da redução do crédito suplementar, dos créditos suplementares que a Câmara fez por meio de uma emenda da Comissão de Orçamento que emendou e reduziu. O orçamento de São Luís aprovado é cerca de 5,5 bilhões de reais. Então, o prefeito teria aí alguns tantos bilhões, se fosse ainda 25%, para ele remanejar da maneira que quiser. Essa é a ideia. Por que o Brade briga para ter esses 25%? É porque ele quer tirar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos ver. Como ele fez agora, pegou um dinheiro de 16 milhões e botou no fundo municipal de transporte com a ideia de pagar os aplicativos de transporte caso a greve não acabasse, né? E aí ele conseguiu fazer isso, mas como foi que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu porque a Câmara autorizou ele fazer. Para não pedir autorização, ele só pode remanejar até 5% desse orçamento anual. O que ele quer é os 25%. O Marcelo Carvalho entendeu que os poderes são harmônicos entre si e que, para o bem da população, o diálogo deve acontecer e depois de ouvir das duas partes, se não chegar a um consenso, claro, ele vai tomar uma decisão, porque há um pedido, uma cautelar do prefeito Eduardo Brade para que os efeitos dessa emenda sejam considerados nulos. Agora, mais um capítulo aí dessa confusão de Brade com os vereadores, né? Os vereadores vão fazer uma emenda, ele vai, veta, dessa vez ele foi direto, além de vetar, ele foi direto na justiça tentando barrar essa emenda. Agora sim, alguém falou assim para mim, Brade não perde uma na justiça. Realmente, é difícil ele perder, mas dessa vez ele não ganhou. Tá empatado, né? Ele não perdeu, mas não ganhou dessa vez. Vamos ver como vai ser essa definição, mas até lá tá valendo a regra dos 5%. O Carla, um outro assunto aqui causou estranheza, foi uma advogada de Minas Gerais tentando se meter em decisões aqui no Maranhão. É meio estranho, né? Tão distante. Gleidson, uma peça de 30, acho que são 36 páginas, eu li ontem, mais ou menos isso, acho que é isso, 30 e poucas páginas, em que a advogada, eu acho que é Ana Clara, deixa só eu confirmar, mas eu já confirmo o nome dela para vocês. Ela pede para se habilitar no caso aí da ADIM, do Solidariedade, contra o trâmite da indicação, né, de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado lá na Assembleia Legislativa. Agora, o que chama a atenção, além claro, ela ser lá de Minas Gerais, ser advogada de Minas Gerais e para além, ela diz que é estudiosa de direito constitucional e tudo, para além disso, fica
fica a pergunta, né? Por que ela quer participar? Aí fica mais estranho porque ela elenca os motivos que ela quer participar e ela diz que como ela é especialista nessa questão da transparência nos tribunais de contas, então ela contesta a indicação do Flávio Costa. Tudo passa pelo Flávio Costa, é incrível, advogado do governador Carlos Brandão. Ela contesta a indicação dizendo que ele é advogado particular do governador, ele trabalhou para o governo do estado também, e aí ela faz uma série de relações com empresas da família Brandão, com o Flávio Costa. Em resumo, ela quer dizer que a indicação do Flávio Costa desculpa, foi unicamente porque é amigo do governador e advogado particular dele. Ok, e ela disse que ela quer participar desse processo aí. Foi uma peça feita a muitas mãos, dá para a gente ver. Não, com certeza ela participou e resolveu colocar o nominho dela lá. Tá aqui, Clara Alcântara Botelho Machado, o nome dela. E aí o que acontece? O que chama atenção, porque o argumento dela, e o Gilberto Leda colocou muito bem isso, é exatamente o que o Lula usou de argumento para indicar o seu advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele era, desde 2013, o advogado do Lula e amigo pessoal, o próprio presidente, ao justificar a indicação do Zanin, ele disse isso. Olha, o Zanin eu conheço como advogado, conheço como pai de família e conheço a formação dele. O Supremo Brasil vai ganhar muito com ele como ministro, na época sim que ele indicou. Vamos lá para deixar claro, não é que eu concorde que tenha que ter o amigo lá no Tribunal de Contas, tem que ter o amigo no Supremo Tribunal Federal, tem que ter um amigo aqui e acolá, nos espaços de poder. Não é que eu concorde. Só que é aquela história, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Por que que ela, advogada de Minas Gerais, ela não contestou, por exemplo, não entrou com uma ação, porque essa daí é uma petição que ela mandou para Flávio Dino, tá? Por que que ela não entrou com uma ação, por exemplo, em relação à esposa de Camilo Santana, que foi indicada para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Onélia Santana? Porque Camilo Santana é o ministro da Educação, porque ela também é esposa dele. É uma relação mais do que de profissionalismo e de amizade, né? É parental completamente aí. Tem a Rejane Dias, que é esposa do Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social de Lula, também é do Tribunal de Contas, só que do Piauí. Temos mais? Temos mais. O Rui Costa, ministro da Casa Civil, a Aline Peixoto, aqui também lá no TCE, no Tribunal de Contas do município da Bahia. Está lá. A Daniela Barbalho, do Helder Barbalho, aí também no Tribunal de Contas. Então tem um monte de exemplo para ela contestar. Aí ela vai contestar só o do Brandão, e eu volto a dizer para vocês, a contestação dela é válida, só que ela poderia ter se preocupado em contestar todos esses aqui. Porque eu também acho que o Flávio Costa, para além da sua competência, de tudo que ele tem, a gente sabe que a indicação dele é por ser próximo mesmo do governador, não tem o que dizer. Agora, querer impedir se não impediu todos esses aqui, é muito complicado. Poderia ter impedido a última aqui, que foi dia 22 de maio de 2023. Foi logo depois que Flávio Dino suspendeu o processo da indicação do Flávio Costa pela Assembleia Legislativa. Mas, desde 2022, são vários exemplos. Ministros, deputados, governadores, todos com familiares, ou esposa, ou irmão, ou parente, dentro dos tribunais de contas. Tá certo, Carla, obrigado. Tá ok, gente. Amanhã eu tô de volta, amanhã é quinta, né? Perdi meio aqui o tá bom. Grande abraço, tchau, tchau. Jornal